Dando continuidade ao nosso estudo das soluções, hoje a gente vai falar sobre densidade e sobre concentração molar. Bem, a densidade ela é uma propriedade específica da matéria que ela estabelece a relação entre a massa de uma substância pelo volume que ela ocupa. E matematicamente, a densidade ela é expressa pela equação densidade, D minúsculo, é igual a massa da substância dividido pelo volume da substância, que pode ser descrita, densidade vai ser igual a massa da solução dividido pelo volume da solução, tá bom? Então, isso daqui é a densidade. E essa densidade, ela pode ser descrita em quilogramas por metro cúbico, gramas por centímetro cúbico, ou gramas por litro, tá bom? Então, ela tem aí várias unidades de medida expressas pelo Sistema Internacional de Medidas. Então, eu posso encontrar em alguma questão, por exemplo, pedindo em um desses formatos aqui. Eu tenho que prestar muita atenção nisso. E o que significa dizer que uma substância ela apresenta densidade maior que outra? Por exemplo, você já ouviu a expressão o que pesa mais? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? Bem, ambas as substâncias pesam 1 quilo. Contudo, enquanto que no ferro eu tenho apenas uma pequena barra de ferro, que pesa 1 quilo, certo? O algodão eu já tenho que ter uma grande quantidade para que eu tenha o mesmo quilo de algodão. Então, quem é mais denso? É o ferro. Por quê? Porque ele tem uma grande massa contida num espaço bem menor, no volume bem menor. Então, densidade é isso. É a massa de uma substância em relação ao volume que ela ocupa. E eu trago aqui uma questão para vocês, para a gente resolver, que diz o seguinte. 5 litros de uma solução tem massa de 20 gramas. A densidade dessa solução é... Bem, ele me dá essas informações. Que informações são essas que ele está me dando? Ele me diz que o volume da minha solução é 5 litros. Ele me diz que a massa da minha solução é 20 gramas, certo? E ele me diz, e ele quer saber, aliás, a densidade dessa minha solução. Bem, nesse exemplo é bem simples. Tudo que eu preciso fazer é utilizar a fórmula, tá? Então, densidade vai ser igual a massa, que é a massa 20 gramas, dividido pelo volume, que é o volume 5 litros. Então, a densidade vai ser igual a 20 dividido para 5, que dá 4 gramas por litro. Então, essa aqui é o valor da minha densidade. Igor, por que tu fica repetindo massa da solução? Bem, porque pode ser que apareça em algumas ocasiões mostrando a massa do soluto de um sal, por exemplo, ou a massa do solvente, a massa da água. Tá? Então, eu tenho que lembrar disso. Logo, a massa da solução, o que é uma massa da solução? A massa da solução é igual à massa do soluto mais a massa do solvente. No caso aqui, eu poderia, por exemplo, dizer que a massa da solução seria a massa de um sal, por exemplo, mais a massa da água. Nessa questão que eu acabei de resolver, ele dá logo a massa da solução, mas pode aparecer essa situação em que eu vou precisar somar a massa do soluto e do solvente. E então agora a gente vai falar da concentração molar. Mas antes a gente vai ter que relembrar um pouco sobre massa molar. O que é essa massa molar? Bem, a massa molar vai ser a soma das massas individuais dos átomos que compõem uma molécula. Por exemplo, eu trago aqui uma molécula para vocês, o NaCl. O sal de cozinha. O sal de cozinha ele é formado por um átomo de sódio e um átomo de cloro. O que seria a massa molar? Seria a soma da massa do sódio
né, que eu olhando na tabela periódica, eu sei que é 23 gramas por mol. E olhando na tabela periódica, eu sei que a massa do cloro é 35,5 gramas por mol. Vou utilizar esse valor, 35,5, tá? Ou só 35, dependendo aí do meu algarismo significativo, beleza? Então, olhando na tabela periódica, eu vou ter esses valores aqui. O que seria essa massa molar do cloreto de sódio? Seria eu somar, certo? A massa desses átomos que compõem essa molécula de sal. Logo, ficaria o quê? 35,5 mais 23 ficaria igual a 58,5 gramas por mol, tá bom? Esse daqui, esse valor aqui, é a massa molar, certo? A massa molar do cloreto de sódio, do NaCl, beleza? Por exemplo, qual a massa molar do H2O, da água? A massa molar da água seria igual a massa do hidrogênio mais a massa da água. Quem é a massa da água? Aliás, quem é a massa do oxigênio? É igual a 16 gramas por mol. E qual a massa do hidrogênio? É igual a 1. Só o que é que eu tenho que ver? Eu tenho que ver, né, igual a 1. Só que eu tenho que ver que eu tenho quantos hidrogênios aqui? Eu tenho 2 hidrogênios. Então, esse 1 eu multiplico por 2, né? Que é a soma de todos. Então, vai ser igual a 2 gramas por mol. A massa aí do hidrogênio que compõe a molécula. Logo, quem seria a massa molar da água? Seria igual a 16 mais 2, que vai ser igual a 18 gramas por mol. Esse aqui é a massa molar da água. E então, agora, de fato, vamos entrar para a concentração molar. A concentração molar, ou molaridade, que a gente pode conhecer também, molaridade, é o nome da concentração de uma solução em que a gente vai ver a quantidade do soluto em mol dissolvidos em um volume de solução. Igor, o que é mol? Mol vai ser a quantidade de matéria. Esse mol, pela constante de Avogadro, ele representa 6,02 vezes 10 a 23 partículas, né? No caso, pode ser íons, moléculas, átomos, certo? Em que um mol equivale exatamente a esse valor aí, 0,2 vezes 10 a 23 partículas. Então, 2 mol teria quanto? Esse valor, certo? 6,02 vezes 10 a 23 vezes 2, né? Que esse valor aí é um valor constante, tá? 1 mol representa esse valor. Se eu tenho 2 mol, seria 2 vezes esse valor. Se eu tenho 3 mol, 3 vezes esse valor. Então, em termos de partículas, eu basta multiplicar a quantidade de mols por esse valor aí que eu vou saber a quantidade de átomos, de moléculas eu tenho daquela substância. Mas deixando isso um pouco de lado, tá? Isso aqui é só para a gente relembrar um pouco dos conceitos de mol. Novamente, mol é a unidade de matéria, tá? Então, a gente vai voltar aqui para a molaridade. Então, vamos lá. A molaridade, ela vai me dizer a concentração de mols que apresenta a minha solução. E matematicamente ela é expressa pela equação molaridade vai ser igual ao número de mols dividido pelo volume da minha solução. Tá bom? Essa aqui é a equação da minha molaridade. Molaridade vai ser igual ao número de mols dividido pelo volume da solução. Em que o N ela é a quantidade de mols, tá, presentes na minha solução, e o V, o volume da minha solução. Igor, como que eu calculo esse número de mols? Existe uma fórmula? A questão me dá? Bem, número de mols, que é esse N minúsculo,
ele é a quantidade da minha substância em massa, né? Dividido pela massa molar. Por exemplo, digamos que eu quero saber quantos mols eu tenho em 4 gramas de cloreto de sódio, né? Do NaCl. Quem é o NaCl? É 35,5, né? 35 mais 23. 35 mais 23, né? Que é o cloreto de sódio. Então, quantos número de mols? Eu vou ter que colocar aqui NaCl. Eu vou ter 4 gramas de cloreto de sódio dividido para 58 gramas. Então, o número de mols do NaCl, certo? Em 4 gramas de sal seria igual a 0,0689, né? Eu posso arredondar se eu quiser, dependendo aí dos números significativos que eu tiver. Grama, mol. Cancela grama com grama, fica mol, tá? Então, quantos mols eu tenho de cloreto de sódio, certo? Em 4 gramas. Eu tenho 0,06, né, mols. E juntando essas duas expressões, né, que a molaridade é igual o número de mols pelo volume da solução e o número de mols é igual a massa pela massa molar da substância, juntando essas duas equações aqui, eu vou criar uma terceira, tá? A terceira equação é a seguinte: molaridade vai ser igual. Olha só, veja que a molaridade era o número de mols pelo volume. E o que é o número de mols? Número de mols é a massa pela massa molar. Então, eu vou apenas substituir. Se igual, molaridade vai ser igual a massa dividido pela massa molar, certo? Vezes quem? O volume, tá? Eu apenas substituí o N nesta primeira equação pela massa molar, tá bom? Então, ficou essa terceira aqui. E qual equação eu vou utilizar vai depender da minha questão, das informações que ela vai me dar, tá bom? Então, eu posso utilizar essas aí. Em que, nesta terceira, esse M maiúsculo aqui vai ser a molaridade, esse M aqui minúsculo vai ser a massa, né, da substância, a massa da solução, esse MM, a massa molar, e esse V, o volume da solução. E eu trago aqui um exemplo para a gente resolver que diz o seguinte: calcule a concentração em mol por litro, no caso, a molaridade, de uma solução que foi preparada dissolvendo 18 gramas, certo? 18 gramas de uma solução, aliás, 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro de solução. Então, ele me dá 18 gramas. O que é esse 18 gramas? Esse 18 gramas é exatamente a massa, tá bom? 18 gramas. Ele já também me dá o volume. Que é o volume? É 1 litro da solução. E ele também, nos dados da equação, ele já me diz aí a massa molar. Quem é a massa molar? O volume, aliás, quem é a massa molar? É 180 gramas por mol, tá bom? Então, ele quer saber qual a molaridade, qual a concentração em mol por litro dessa solução. Como é que eu faço? Eu vou utilizar, eu vejo que ele me dá a massa, volume e a massa molar. Eu vou ter que utilizar uma dessas aqui. Eu vou facilitar e vou resolver das duas maneiras. Primeiro, eu vou utilizar a equação direta. Então, molaridade vai ser igual. Ele me dá a massa? Me deu, que é a massa 18 gramas, dividido pela massa molar, que é 180 gramas por mol, vezes o volume, que é 1 litro, certo? Então, a molaridade vai ser igual a 18 gramas dividido por 180, né? Cancela gramas, 180 gramas por mol por litro, né? Que eu multipliquei 1 aqui vezes 1.
Então, a molaridade vai ser igual a 18 por 180, que vai dar igual a 0,1. Olha só, grama cancela com grama, então fica mol por litro, tá bom? Então, essa daqui é a nossa molaridade. 0,1 mol por litro. Essa eu utilizei a equação direta. Igor, eu posso calcular utilizando essas duas equações? Eu posso. Então, vamos resolver lá. Olha só. A primeira coisa que eu vou fazer é ver qual equação eu posso utilizar com as informações que eu tenho. Eu tenho um número de mols aqui? Eu não tenho. Tá? Então, já não posso utilizar essa equação aqui, porque eu não tenho o número de mols. Mas eu sei que eu tenho a massa e tenho a massa molar. Então, eu posso descobrir o número de mols. Então, vamos lá. O número de mols é igual a massa pela massa molar. Logo, o número de mols é igual a 18 pela massa molar, que dá 180 gramas, né? Gramas por mol. Então, o número de mols vai ser igual a 18 por 180, dá 0,1. Cancela, cancela, fica mol. Igor, não já descobriu o valor, não? Veja que a molaridade, a unidade de medida da molaridade é mol por litro. Aqui eu tenho só mol, eu tenho só apenas o número de mols da substância. Esse aqui não é a molaridade. Agora que eu sei o número de mols, eu posso colocar na equação da molaridade. Então, molaridade vai ser igual ao número de mols que eu descobri, que quanto é? 0,1. Dividido pelo volume, coloco mol, tá? É importante colocar a unidade de medida para a gente não se perder. Dividido pelo volume. Quem é o volume? É 1 litro. Tá? Então, a molaridade vai ser igual a 0,1 por 1, dá 0,1. Mol por litro fica mol por litro. Então, aqui eu coloquei duas maneiras da gente resolver a equação. Uma utilizando a fórmula direta e a outra, essas duas formas secundárias. Tá? E como a gente vai resolver a questão, dependendo da informação que ela nos dá. Nesse exemplo, eu podia fazer das duas maneiras, porque as informações que ele me dava permitia isso. Mas pode ser que em outro exemplo eu tenha que utilizar realmente uma das duas técnicas.